39 Guild Wars Capítulo 115 Masmorra de Destroços Subaquáticos 3 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco e Eva entraram na caverna onde haviam entrado pela primeira vez, tendo que ver uma cena extremamente horrível. Todos os NPCs que deveriam explorar a masmorra com eles foram massacrados de maneiras horríveis. Seu sangue e carne se transformaram em alimento para a entidade que massacrou todos eles. Creu estava agora em sua mão, prestes a ter sua concha de crustáceo aberta, quando Mila gritou de preocupação e medo. Creu. Mila. Creu gritou de volta em tom de coração partido. A cena foi definitivamente comovente, mas seu clima foi arruinado quando Eva chutou Mila contra a parede. Disseram-lhe para permanecer em silêncio. Eva disse com desgosto. É por isso que odeio pessoas acompanhando você quando faz qualquer coisa. Draco acrescentou com um grunhido. A linha de missão se atualizou agora que Draco e Eva chegaram a esta caverna. O resgate subaquático. Missão lendária. Descrição. Ajude Creu a salvar sua esposa, Mila. Estágio 1. Entre nos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 2. Navegue até a seção de prisões dos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 3. Acompanhe Mila até a saída dos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 4. Derrote o capitão dos destroços subaquáticos e salve Creu. Recompensas. Item épico. 10.000 ouro. A dupla maligna já havia adivinhado isso, sacando suas armas para a luta. Draco desembainhou a espada Dragorugil, assim como Excalibur, e Eva sacou suas espadas curtas. Os dois foram forçados a ficar um pouco mais sérios, pois agora entendiam por que Kamizu foi tão espancado depois de completarem esta missão lendária. Nome: Capitão dos Destroços Subaquáticos. Monstro de classificação Capitão. Nível: 33 HP, 900.000 com quase 900.000 HP e alguns níveis. Este exigiria um pouco de esforço. Foi também por isso que Draco parou de brincar com o tiro com arco, embora seu equipamento para aquela área específica de combate fosse muito melhor no momento. Porém, para o tiro com arco, ele conhecia apenas uma técnica. Para a esgrima, bem, ele conhecia pelo menos 360 deles. O monstro Captain Rank era uma entidade humanoide coberta da cabeça aos pés por uma armadura preta com linhas avermelhadas que pulsavam com malevolência. Ele tinha olhos vermelhos que brilhavam em seu elmo, com o resto de seu corpo quase todo escondido por algum miasma negro que se agitava com malícia. Draco fez o primeiro movimento correndo até o monstro Captain Rank enquanto balançava Excalibur em uma varredura baixa, chegando em um ângulo de 120 graus. Enquanto sua mão direita fazia aquele ataque, sua esquerda usava a espada Dragorugil para fazer uma varredura acima da cabeça que vinha de um ângulo de 320 graus. Habilidade de espada 97, Forceps. Os olhos do Dungeon Boss brilharam enquanto ele rugia em um tom misterioso, fazendo com que os ouvidos parecessem estar sendo arranhados por unhas. O miasma negro que o cercava de repente se agitou quando o monstro-chefe usou suas manoplas em forma de garras para desviar os dois golpes da espada de Draco. Em vez de anular o ataque, o Boss Monster ficou chocado ao receber quase 600 de dano. Como eram as estatísticas desse aventureiro imortal? Como eles poderiam ser tão horríveis considerando seu nível inferior e a força do próprio Dungeon Boss? No entanto, o choque do chefe do calabouço foi interrompido por uma dor aguda nas costas quando Eva perfurou um segmento de conexão de sua armadura com suas espadas curtas, enviando a lâmina o mais profundamente possível antes de retirá-la. Menos 2100. Ele rugiu e girou para parti-la em duas, mas ela havia desaparecido há muito tempo nas sombras quando ativou a furtividade. Tendo deixado as costas abertas, Draco aproveitou a oportunidade para desferir um golpe afiado de espada, mirando na região espinhal do monstro. O ataque errou, entretanto, já que o Dungeon Boss utilizou sua agilidade para saltar no ar e evitar o ataque. Estava no meio de um salto mortal para trás que o colocaria atrás de Draco, quando viu Eva aparecer acima dele e chutá-lo de volta para o chão. Quando atingiu a terra com um oomph, Draco estava lá para esfaqueá-lo profundamente em outro segmento de conexão de sua armadura. Menos 7.000. No espaço de 2 segundos, o Dungeon Boss perdeu pouco menos de 10.000 HP. É verdade que isso representava apenas 1% de seu HP, mas levou apenas 2 segundos para infligir isso, apesar de sua própria habilidade de combate e estatísticas absurdas.
Se esses dois raspassem 1% de seu HP a cada 2 segundos, então eles precisariam de apenas um pouco mais de 3 minutos para enviá-lo ao esquecimento. Percebendo isso, o Dungeon Boss rugiu e usou uma de suas habilidades, Miasmic Cloud. Nuvem miasmática, habilidade ativa efeito. Use sua aura miasmática para sufocar uma área de 50 metros, aumentando seu dano, defesa e velocidade de ataque em 30%. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 15 minutos. Essa era uma habilidade única. A maioria dos chefes tinha habilidades, mas poucos as usavam em batalha porque dificilmente precisavam. O Capitão Rank Ursa da masmorra Caverna da Ursa também tinha alguns, mas não foi capaz de usá-los porque teve seu dom G cortado. A nuvem de miasma enegrecida encheu a caverna e diminuiu a visibilidade de todos os que estavam dentro dela como efeito colateral. Porém, sem levar em conta os olhos divinos de Draco e o anel abissal de Eva, seu controle fez com que tais habilidades se tornassem inúteis. No entanto, o aumento das estatísticas do monstro era um problema para lidar. Draco e Eva tiveram que se tornar cada vez mais móveis e rápidos para evitar a retaliação do Dungeon Boss. O monstro Captain Ranka muito se perdeu em raiva enquanto atacava Draco com suas garras. Draco teve que recuar enquanto desviava cada golpe do Dungeon Boss com precisão. A velocidade do Dungeon Boss e de Draco foi algo que deixou o reino da compreensão humana. Só se podia ver dois borrões se movendo ao redor da caverna enquanto sons estridentes ressoavam na área, permitindo imaginar o tipo de batalha infernal que estava ocorrendo. Draco franziu a testa enquanto defendia continuamente esses ataques rápidos, precisos e poderosos. Ele estava sofrendo menos 5 de dano a cada golpe, o que significa que, apesar de todos os seus acúmulos, esse aumento de 30% que o Dungeon Boss aplicou a si mesmo fez com que suas estatísticas superassem as dele. Draco realmente começou a se perguntar quantas perdas Kamizo teve que sofrer para limpar esta masmorra. Mesmo que o pagamento fosse um item épico único, teria que ser algo especial para ter um Dungeon Boss tão forte. Contudo, Draco não estava lutando esta batalha sozinho. Ele estava lutando com sua alma gêmea, que era indiscutivelmente tão poderosa quanto ele. Como tal, ele sorriu quando viu Eva aparecer de repente das sombras e cobrir suas espadas curtas com energia de luz espessa, enquanto ela mais uma vez apunhalava as costas do chefe do calabouço. Desta vez, seu dano não foi como antes, já que ela acertou um golpe crítico e teve uma vantagem elementar sobre o monstro. Menos 13.000. Agora, a importância dos acertos críticos e dos bônus elementares foi revelada. Comparado ao seu mesmo ataque direcionado a um local semelhante, este causou mais de 600% de dano extra. O monstro Captain Rank não se virou de repente para lidar com Eva como antes. Esperava que ela fizesse tal ataque, então fez algo que surpreendeu a dupla maligna. O segmento de armadura que Eva perfurou de repente se solidificou e selou, prendendo uma de suas espadas curtas dentro. Eva franziu a testa e tentou usar sua força para torcê-la, mas ficou sem palavras quando a espada foi despedaçada pela armadura que a apertava. Essa foi uma arma rara, pelo amor de Deus. Qual era o rank da armadura desse monstro que poderia usá-la para quebrar uma espada rara em pedaços? No entanto, fazer isso não era gratuito para o Dungeon Boss. Afinal, não poderia gerar mais metal do nada. Teve que redistribuir parte de sua armadura de um lugar para outro para conseguir esse efeito. Ele deduziu isso da área sob a axila direita, pensando que passaria despercebido no miasma que o cercava, mas tal truque era inútil. Com o vazio da perfeição, Draco pôde ver a mudança que ocorreu. Como tal, ele fintou com Excalibur, que ele havia trocado para a mão esquerda, atacando a cabeça do monstro com um poderoso golpe aéreo. O monstro não foi descuidado o suficiente para mover ambos os braços para cima, então moveu apenas o braço esquerdo para cima, mas isso era tudo que Draco precisava. Ele usou seu corpo de divindade para redistribuir a força aplicável em seus músculos e balançou a espada Dragorujo direto na axila do chefe do calabouço. Antes de fazer isso, Draco lançou 3 habilidades simultaneamente. Maldição do Mal. Mãos necróticas. Roubo de vida. Evil Curse foi ativado, colocando um efeito de status negativo aleatório em qualquer inimigo que Draco escolheu por 1 minuto e teve um tempo de espera de 5 minutos. O efeito de status que o chefe obteve foi menor queimado, o que não foi muito útil na situação, mas ainda assim foi algo no final.
Mãos necróticas invocaram braços mortos-vivos da terra que agarraram o alvo com força, prendendo-os no lugar por 30 segundos e causando dano ao longo do tempo. Isso se acumulou com o efeito de status menor Burned, que fez o Dungeon Boss perder ainda mais saúde. Lifesteal era uma habilidade desbloqueável que colocava o efeito de status menor Lifesteal em um alvo, onde 50% do dano causado em cada golpe era devolvido ao atacante como HP. Isso incluía apenas beneficiários que o lançador queria vincular à habilidade. Draco então sorriu abertamente enquanto falava com arrogância. Já que você tirou um pouco da minha saúde, você não se importaria se eu a retirasse, certo? O Dungeon Boss não podia se mover, pois estava preso pelas mãos necróticas. Não foram apenas as partes inferiores que foram congeladas, mas todo o seu corpo. Ele estava preso na mesma postura que fez para bloquear o ataque de Draco, com o braço esquerdo sobre a cabeça e o rosto voltado para cima também. Como tal, tanto Draco quanto Eva atacaram o monstro como açougueiros. Draco continuou cortando sua axila exposta enquanto Eva continuava apunhalando um segmento de suas costas com suas espadas curtas. Menos 10.000. Menos 14.500. Menos 9.870. Menos 8.900. Eles causaram uma quantidade terrível de dano no Boss Monster durante os 2 segundos em que ele ficou atordoado pela infinidade de habilidades e pela finta que Draco realizou antes. No entanto, eventualmente rompeu a habilidade Mãos Necróticas com um rugido, usando sua própria habilidade de dissipação para combatê-la. O chefe do calabouço recuou enquanto olhava cautelosamente para o duo maligno. Sua coragem havia sido derrotada. Mesmo que ainda não tivesse caído abaixo de 700.000 HP de 900.000, sentiu medo. Não se podia culpar isso, já que esses dois estavam suprimindo completamente em cada movimento. Se estivesse lutando contra apenas um deles, provavelmente poderia lidar com eles, mas definitivamente não com os dois ao mesmo tempo. Teve que separá-los, depois dividir e conquistar. Pensando nesse sentido, um feixe de luz brilhante saiu de seus olhos enquanto ele se movia para agarrar Creomila e usá-los para conceituar alguma forma de contra-ataque. Nobreza. Honra. Você estava senil? O que esses dois conceitos de merda significariam para um morto-vivo? No meio de sua corrida, o monstro Captain Hank sentiu alegria ao se aproximar de seus alvos. Uma vez que os tivesse, seria capaz de tentar mudar um pouco a balança, mas... ouviu a voz do diabo soar na caverna. Eu preferi lutar com você de frente, mas podemos pular a encenação se você quiser. De repente, um grande buraco de minhocas circular e preto em forma de portal se abriu bem ao lado do Dungeon Boss. Não foi a habilidade ativa do Anel Abissal, nem foi Zanagi. Foi algo muito, muito pior. De dentro daquele portal surgiu algo que surpreenderia qualquer espectador. Era uma garra dracônica gigante que era 3 vezes maior que o corpo do Dungeon Boss, com seus dedos bem abertos enquanto agarrava o Boss Monster. O capitão dos destroços subaquáticos gritou estridentemente quando foi capturado pela garra com força, seu corpo sendo puxado de volta para onde Draco e Eva estavam juntos, preguiçosamente. A garra dracônica esmagou horrivelmente o corpo do monstro-chefe, arrancando quase 400.000 HP. Já que o elemento de destruição estava presente na aura da garra dracônica. O chefe do calabouço pôde ver a mão de Draco esticada da mesma maneira que a garra que a segurava, fazendo-o perceber que o invocador deste enorme apêndice dracônico estava bem na frente dele. Eva. Draco disse em tom baixo e calmo. Sua alma gêmea sorriu dentro de seu capuz sempre escuro enquanto seus olhos brilhavam com um brilho negro. Ela ergueu as mãos perto dos olhos e emitiu tanta energia luminosa que quase cegou a sala, dissipando a maior parte do miasma negro. Essa energia luminosa foi sugada de suas mãos para o capuz, desaparecendo no que parecia ser um abismo. Não iluminou o interior do capuz, pois a escuridão dentro do capuz não era natural, mas sim artificial. Quando ela finalmente baixou as mãos, ela se agachou ao lado do Dungeon Boss e falou suavemente. Susanou. Essa foi a última coisa que um DA Dungeon Boss ouviu quando uma foice de energia da luz cortou sua cabeça e cauterizou as feridas. Seu corpo se transformou em cinzas que se dispersaram com o vento, para nunca mais serem vistas. Eva se levantou e olhou para Draco. Draco olhou de volta para ela com uma expressão tímida. Eu acho que a nova habilidade passiva da alma do dragão que aumenta as técnicas dracônicas em um fator de 5 é realmente poderosa.
Eva teve vontade de dar um tapa na cabeça do sujeito. Se ele pudesse fazer algo assim desde o começo, por que diabos eles desperdiçaram tanto esforço para derrotar o chefe? Então, novamente, ela suspirou. Como Draco poderia saber que poderia fazer algo assim já que não tinha treinamento? Tudo o que ele fez com sua linhagem foi instintivo ou apenas suposição. Na verdade, ele não conhecia nenhuma técnica de linhagem. Quanta energia de linhagem você ainda tem? Eva perguntou com os braços cruzados. Draco fez uma expressão de teia enquanto respondia. Nem um pouco. Eva teve que respirar fundo para acalmar a vontade de bater no sujeito. Você. Draco apenas agarrou Eva e abraçou com força com um sorriso de lobo. Não fique com raiva, querido. Podemos recuperar nossa energia com o tempo. Eva se acalmou muito quando estava em seus braços, mas um pouco de descontentamento podia ser ouvido em sua voz. Eu sei, e nós o regeneramos mais rápido do que a maioria dos membros do lineage, mas ainda levará um dia para você recarregá-lo totalmente. Draco inclinou-se sedutoramente para Eva e sua voz ficou mais baixa. É? Qual é o problema, meu amor? A refutação de Eva tornou-se cada vez mais fraca. É um desperdício. Draco beijou seu pescoço suavemente enquanto a enrolhava gentilmente. Eu sei. Vou melhorar com o tempo. Alternativamente, você pode me treinar para usá-lo com eficiência. Eva perdeu toda a força que tinha neste momento quando sua obsessão foi ativada. Eu irei. Depois que voltarmos. Draco sorriu ao sentir sua linhagem se agitar e estranhas lembranças entraram em sua mente. Ele se viu no alto da atmosfera, olhando para o lindo planeta Terra. Em seus braços, praticamente na mesma posição, estava uma mulher que parecia uma versão mais velha de Eva. Em vez de um capuz, ela usava um yukata japonês de cor branca pura. Seu corpo brilhava com uma aura esbranquiçada que repelia o mal e curava a alma. No entanto, foi incrivelmente receptiva e gentil com a aura negra que emanava do corpo que a mente de Draco habitava. Ela era o epítome da beleza de Draco, assim como a mente a partir da qual ela estava vendo tudo isso, também pensava assim. Draco ouviu uma voz muito parecida com a sua falar de repente. Devemos deixar nossas linhagens para trás, meu amor. É a única maneira de nos vingarmos daquela maldita raça. Em resposta, a beleza celestial respondeu com uma voz igual à de Eva. Eu sei, mas... nossos herdeiros de linhagem. O corpo falso de Draco inclinou-se para a beleza celestial enquanto sua voz se tornava mais baixa e mais cativante. Eu coloquei alguns dispositivos de segurança em sua linha. Algo extremamente interessante acontecerá daqui a alguns séculos. Eles ficarão bem. Os olhos da beleza celestial começaram a girar enquanto ela estava intoxiada por quem a segurava. Tudo bem. O que você quiser. Draco sentiu a mesma satisfação e alegria agitando a mente da pessoa de quem ele estava vendo esta cena, enquanto embalava a beleza celestial suavemente. Não importa o resultado da nossa luta na Galáxia Gedo, ainda teremos outra chance. Draco foi enviado de volta ao seu verdadeiro corpo quando acordou de qualquer visão ou sonho que teve, com Eva também parecendo um pouco tonta enquanto sua mente viajava de volta. Os dois se entreolharam em silêncio enquanto digeriam que ambos viam simultaneamente, mas de perspectivas diferentes. Parece que nosso nascimento não foi devido à sorte, mas sim a uma tentativa do intrigante Lúcifer de encontrar uma saída caso perdessem. Draco comentou divertido. Faz mais sentido. Mesmo a mais antiga de nossas linhagens não conseguia entender como nascemos com uma concentração tão alta quando a linhagem sanguínea estava diminuindo a cada geração. Eva acrescentou com um suspiro. Draco acenou com a cabeça. Vamos sair depois de reivindicar o item. Tenho planos de transformar todo o seu traje em algo que possa evoluir como o meu, mas precisaremos de um pouco de sorte exemplar e de um determinado item. A respiração de Eva parou. Você não quer dizer? Sim. Teremos que fazer outra visita à Igreja da Luz. Draco disse com um tom leve. Os dois permaneceram conectados em seus abraços enquanto caminhavam até Creu e Mila que pulavam um sobre o outro com vozes chorosas. Minha esposa. Meu marido. Minha esposa. Meu marido. Chega. Presumo que vocês dois estão livres para sair daqui quando quiserem. Draco perguntou a eles com uma carranca. Eles imediatamente ficaram sóbrios e fizeram uma reverência muito estranha. Sim, meu senhor. Minha esposa e eu agradecemos humildemente por seus esforços. Bom. Você pode sair agora.
Eva respondeu com um tom desdenhoso. Assim que os dois crustáceos apaixonados pularam no redemoinho, Draco e Eva viram seu painel de missões se atualizar. O resgate subaquático. Missão lendária. Descrição: ajude Krill a salvar sua esposa, Mila. Estágio 1. Entre nos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 2. Navegue até a seção de prisões dos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 3. Acompanhe Mila até a saída dos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 4. Derrote o capitão dos destroços subaquáticos e salve Krill. Completo. Recompensas. Item épico: 10.000 ouro. Parabéns por completar a missão lendária de resgate subaquático. Tempo decorrido: 2h43. 18 monstros mortos. 657 objetivos concluídos. Todos avaliação S mais recompensa 20.000 ouro. Item épico X2. Obter um S mais estava acima da classificação mínima para obter as recompensas prometidas, por isso foi duplicado. Draco e Eva sorriram enquanto piscavam para o galeão, pretendendo retornar para a Umbra. Afinal, eles travaram uma batalha com um dragão que os esperava. Guild Wars Capítulo 116 Origens Ilimitadas. Boi removeu seu capacete virtual abrindo os olhos lentamente. Ele suspirou profundamente enquanto se levantava da cama em seu pequeno apartamento localizado no bairro nobre da cidade. Boi levantou-se e espreguiçou-se um pouco. Depois de fazer isso, ele foi ao banheiro para escovar os dentes e se lavar. A hora era 7h25 de 29 de março de 2065. Boi estava treinando alguns novos membros da guilda em termos de masmorras antes de repente sentir sua energia se esgotando. Ele deu algumas desculpas esfarrapadas antes de sair, e aqui estava ele. Boi olhou para seu próprio rosto no espelho, com sua cicatriz feia atravessando seu olho ruim e seu rosto quadrado que era duro, mas de certa forma atraente. Ele sorriu para si mesmo com uma expressão sombria, seus olhos castanhos claros refletindo uma riqueza de emoções enquanto ele se olhava pela primeira vez no que parecia ser um longo tempo. Muitos de nós vivíamos a vida em movimento, como uma peça que continuava com várias cenas. Somente em raros momentos parávamos e nos olhávamos de uma forma mais objetiva e autoconsciente. Inevitavelmente, perguntas começariam a atormentar a mente em situações como: quem sou eu realmente? Por que existo? Ou qual é o significado de continuar? Alguém se questionaria sobre os conceitos mais verdadeiros da vida e o que significava viver. A maioria seria incapaz de responder adequadamente às suas próprias perguntas, de modo que só poderiam afastá-las e retomar a brincadeira. Alguns seriam capazes de responder algumas dessas perguntas, se não a todas, e perceberiam que sua linha de pensamento mudaria e se firmaria à medida que encontrassem o caminho que queriam trilhar. Essas pessoas eram poucas e raras, não tão comuns quanto a ficção nos fazia pensar. Boi pertencia à primeira categoria. Ele não tinha certeza de para onde sua vida iria seguir e se mantinha ocupado satisfazendo suas necessidades. Comer, dormir, reproduzir, que eram simplesmente instintos primários. Depois de se lavar e vestir um agasalho, Boi saiu de seu prédio e começou uma corrida leve pela área enquanto seguia seu caminho habitual. Graças ao seu enorme tamanho e tapa-olho, poucos vilões da vizinhança ousaram detê-lo. Da mesma forma, muito poucas pessoas normais ousaram aproximar-se dele por medo e apreensão. Boi estava acostumado com esses looks. As pessoas raramente se dão ao trabalho de julgar alguém por sua qualidade interior, em vez de confiar em seus sentimentos com base na estética exterior. Ao passar pelo pátio de uma escola, Boi viu algumas crianças sendo deixadas pelos pais. Só porque este era um bairro pobre não significava que todos aqui eram estupradores ou bandidos. A maioria aqui estava um pouco abaixo da média em termos de renda, então a maioria das crianças que vinham para cá tinha que caminhar de casa até a escola. Seus pais estariam ocupados acordando cedo, começando a trabalhar como escravos em empregos de salário mínimo para sobreviver. Na maioria das vezes, depois de 8 horas, eles iam para o próximo, para ajudar a ganhar um pouco mais e voltavam para casa exaustos. Boi parou sua corrida aqui e fez uma pequena pausa enquanto recuperava o fôlego. Como de costume, ele inspecionou a arquitetura dessa escola primária terra e aqui estava surpreendentemente bem conservada dada a sua idade. Já existia pouco antes da Terceira Guerra Mundial, então seu design apresentava o estilo proeminente do início dos anos 20. Nos romances, quando alguém vê uma pessoa do lado de fora de uma escola,
Pensava que ela estava relembrando tempos mais simples, já passados. No entanto, o mundo real não era tão puro. Por causa do tamanho e da aparência de Boyd, muitos espectadores presumiram que ele estava escolhendo seu próximo alvo entre as crianças, o que era bastante deprimente, mas ele deu de ombros. Como eles estavam com medo dele, ninguém veio impedi-lo. A mente de Boyd foi lançada no passado, ao se lembrar de sua própria juventude nesta escola. Ele tinha sido um típico valentão que atacava os fracos e evitava os fortes. Depois que ele atingiu seu surto de crescimento e atingiu seu tamanho incomumente grande, poucos puderam contar para o último. Sua mãe e seu pai trabalhavam em uma lanchonete, sendo um caixa e outro zelador. Trabalhar juntos o tempo todo significava que eles não viam muito o filho, mas pelo menos conseguiram apoiar um ao outro mental e emocionalmente. Sendo seu único filho, ambos os pais talvez tivessem mimado o jovem Boyd. Eles fizeram tudo por ele, proporcionando-lhe a oportunidade de desfrutar de uma boa educação e o encheram de amor. Mesmo assim, como a maioria dos adolescentes, ele sempre quis comprar os jogos mais recentes e comer a melhor comida, mas seus pais não tinham o suficiente para isso. Andando com o público errado, ele era facilmente influenciado pelas palavras dos outros e pelo fascínio do dinheiro rápido e da liberdade. Quando criança rebelde, ele foi absurdamente desenfreado. Nada significava muito para ele até aquele dia, quando ele tinha 15 anos e estava no internato. Boyd suspirou e continuou sua corrida. Ele saiu da área da escola e continuou por alguns quarteirões, meio concentrado em seus passos e meio sonhando acordado com coisas que poderiam ter acontecido, se as coisas que aconteceram tivessem acontecido de forma diferente. Boyd finalmente chegou ao mercado e olhou ao redor. Lá, ele viu a pessoa que procurava enquanto corria com leve respiração. Boyd parou em uma barraca que vendia papelaria e jornais, arregaçando a manga enquanto mostrava seu Oluwat. Um bip pôde ser ouvido do jornal que ele havia selecionado na tela com o Oluwat quando ele caiu da prateleira e caiu em sua mão. Antes que ele pudesse se virar e retomar sua corrida, uma mulher de pele cor de caramelo, corpo bem tonificado e rosto bonito olhou para fora da barraca com curiosidade, agarrando Boyd pelo colarinho antes que ele pudesse sair. Agora, Boyd, onde você pensa que está indo? Você nem vai me dizer oi agora, é isso? Ela questionou em tom insatisfeito enquanto puxava o sujeito de volta. Foi uma visão estranha de se ver, a menina menor segurando o gigante que se elevava a uma cabeça acima dela. Boyd fez uma careta internamente enquanto se virava com uma expressão de desculpas. Sinto muito, Shani. Você sabe. É só que eu. A mulher chamada Shani silenciou Boyd colocando um dedo em seu lábio. Com um sorriso gentil, ela o repreendeu. Eu sei, acredite, eu sei. Mas é só dizer oi da próxima vez, ok? O coração de Boyd pulsou quando ele ouviu suas palavras e olhou para aquele rosto adorável e familiar. Ela tinha sido sua paixão de infância, e esses sentimentos de afeto nunca desapareceram. Porém, um evento ocorreu em seu passado, arruinando tudo. Shani tinha cabelos curtos e encaracolados espalhados pelo couro cabeludo de maneira bagunçada, com mechas que não obedeciam a nenhum esquema adequado. Seu rosto era pequeno e anguloso, e seus olhos eram um pouco maiores que a maioria. Suas íris brilhavam com um tom marrom escuro enquanto seu cabelo preto balançava suavemente com a brisa. Seu nariz pequeno e lindos lábios vermelhos a tornavam extremamente atraente para qualquer um que olhasse para ela. Ela era bastante alta, mas sua postura corporal não era feminina e muito moleca, embora seus tamanhos e proporções fossem impressionantes. Shani deu energia a quem olhasse, pois parecia vibrar força de vontade e motivação. No entanto, Boyd mal conseguia encará-la como estava. Nota do autor: ela se parece com Zaina de Danganronpa. i.ingur.com/vodsnag.png. Shani se inclinou sobre o balcão e segurou suavemente o rosto de Boyd. Como você ainda pode se incomodar com isso? Já faz muito tempo. Eu já te disse inúmeras vezes que te perdoo. O rosto de Boyd estava angustiado quando ela lhe contou isso. Ela estava certa. Eles tinham essa conversa quase toda vez que ela aparecia, mas ainda assim o machucava por motivos que eram dolorosos demais para serem lembrados. Mesmo se você tiver, como posso me perdoar? Boyd murmurou fracamente. Apesar de querer ir embora, ele se viu inclinado ao toque dela. Shani percebeu isso e sorriu, como se conhecesse Boyd melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Pare de se culpar. Eu é que deveria estar com raiva.
Você sabe, mas não estou. Então você não pode finalmente parar de se punir e deixar isso de lado como eu fiz e seguir em frente, Boyd. Lá estava ele de novo. Essa esperança em seus olhos. Aquele que ela sempre mostrava para ele. Aquele que despertou a esperança do próprio Boyd. Todas as vezes, ele lutou para emergir do fogo enterrado em seu coração. Muitas barreiras foram colocadas ao longo dos anos. Muitos para serem superados sem ajuda. Mas hoje foi diferente. Hoje, foi abençoado com uma estranha explosão de força. Não era como antes, onde seria sufocado pelo seu próprio ódio e medo, mas parecia possuir um vigor. Uma faísca. Boyd ficou pasmo ao se perguntar de onde veio a faísca. O que estava alimentando isso? O que estava lhe dando força? O que estava lhe dando esperança que ele nunca pensou ter? No momento em que fez essa pergunta, a resposta surgiu do nada, como se sempre tivesse estado ali, mas ele não tivesse percebido. Umbra. Sem limites. Um jogo vivo digital que lhe permitiu ganhar poder e viver fantasias malucas sem repercussão. Ele agora tinha maneiras de ganhar dinheiro que superavam em muito qualquer trabalho que teria de aceitar no mundo real. O melhor de tudo é que não havia risco para o seu bem-estar. Era um pacote completo que poderia melhorar a sua vida. E estava melhorando muito a sua vida. Ele encontrou amigos e outras pessoas que gostavam dele e desejavam aprender com ele. Ele seguiu os outros 5 generais com seu chefe, intimidando monstros, treinando e brincando. Eles estiveram com ele, quando todos sofreram sob o comando de sua Ladybos. Ele havia desfrutando sua vida como uma pessoa normal pela primeira vez, não como uma máquina de matar estúpida do cartel. Foi isso que lhe deu esperança. Se ele pudesse transformar seus ubs em dinheiro, ele poderia conseguir um capacete para Shani e tirá-la deste bairro atrasado. Ele poderia dar-lhe uma vida melhor e fazê-la feliz, bem como expiar seu grande pecado. Boyd descobriu que, sem ele perceber, parte dele havia mudado. Suas reservas desapareceram na fumaça à medida que seu entusiasmo e motivação cresciam indefinidamente. Ele agarrou Shani pela mão e puxou-a para mais perto, se importando ainda menos com o que os espectadores poderiam pensar. Shani, quero tirar você daqui, deste lugar sombrio. Quero que recuperemos o que perdemos desde então. Eu quero que construamos uma família juntos. Boyd falou com o coração, sua voz geralmente rouca tornando-se suave e extremamente gentil. Os olhos de Shani se arregalaram e seu coração quase parou de bater. Sua respiração parou quando ela sentiu os dedos que acariciavam as feições ásperas de Boyd começarem a tremer. Boyd, você realmente está falando sério? Shani perguntou sem saber se ela estava sonhando. Boyd gentilmente a carregou para fora da cabine, colocando-a como uma princesa. Como ele era muito maior do que ela, não sentiu nenhum esforço em segurá-la daquele jeito. Shani ficou tão assustada que congelou, antes que suas bochechas cor de caramelo ficassem levemente vermelhas, quase imperceptíveis. Boyd apenas olhou para ela com confiança e um toque de posse. Confie em mim e siga-me. Definitivamente não vou nos desviar. Ver Boyd, que sempre tentou evitá-la, às vezes até se recusando a fazer contato visual, tão proativo e possessivo fez Shani se sentir relaxada. O dia que ela esperou por todos esses anos finalmente chegou. Boyd correu lentamente com Shani nos braços, levando-a de volta para seu apartamento. Os vários trabalhadores e frequentadores da manhã viram isso e ficaram pasmos, imaginando se era algum tipo de filmagem acontecendo. Alguns também pensaram que poderia ser um rapto, mas a expressão no rosto da mulher contou uma história totalmente diferente. Os dois ignoraram todos eles quando entraram no apartamento de baixo custo de Boyd. Aqui, Boyd sentou Shani e colocou um pouco de água para ferver. Enquanto fervia, ele pegou um pouco de seu melhor chá preto, bem como um pouco de açúcar e creme. Ele fez questão de oferecer a ela o melhor de tudo que tinha disponível, realizando o processo de preparação do chá de maneira meticulosa e um tanto profissional. Shani observou com os olhos semicerrados, sentindo que havia algo diferente em Boyd hoje, que ela não conseguia identificar. Ela olhou ao redor do quarto dele e percebeu que parecia igual à última vez que ela esteve aqui para visitá-lo sem avisar. No entanto, havia uma coisa que era nova. Shani pegou o capacete Virtua e olhou para ele com curiosidade. Ela o virou para ver toda a sua composição, mas não conseguiu entender os fios e desenhos sofisticados. Boyd sentou-se em frente a ela enquanto colocava 2 xícaras de café na mesa.
Ele tomou um grande gole antes de falar com um tom levemente animado. Você deve estar se perguntando o que é isso. É chamado de capacete Virtua. É um dispositivo que permite que uma pessoa faça login em um novo jogo FIV popular chamado Boundless. Shani ergueu uma sobrancelha. Ah, esse. Eu vi as histórias nos jornais que vendo. Aparentemente, está crescendo rapidamente e é até apoiado pelo Conselho Mundial. É o seu novo hobby? Boyd riu levemente. Hobby? Não, é mais do que isso. Você poderia chamar isso de razão pela qual consegui um novo sopro de vida. É também nisso que confiarei para construir nosso futuro juntos. Shani ficou surpresa, mas sorriu. MN, se você diz, então eu acreditarei em você. Posso me juntar a você no jogo? O coração de Boyd ficou tão comovido que ele teve vontade de chorar. Se alguém ouvisse um homem adulto afirmar que jogando videogame ele conseguiu criar uma família com conforto, a reação normal seria desprezá-lo, desacreditá-lo ou talvez até mesmo proclamá-lo como louco. Boyd estava preocupado em como poderia apresentar Boundless para Shani enquanto preparava o chá. Ele já havia planejado mostrar a ela como poderia encher sua conta com centenas de dólares se trocasse seus pontos Umbra por dinheiro. No entanto, agora todas as suas preocupações revelaram-se desnecessárias. Ela apenas sorriu e acreditou de todo o coração no que ele disse. Ela até perguntou imediatamente se poderia se juntar a ele em um jogo que ela não tinha ideia, só para que pudessem passar mais tempo juntos. Havia muito para Boyd desvendar sobre isso, especialmente dada sua história com Shani. Havia uma pergunta que rugia na mente de Boyd, que foi incapaz de permanecer dentro dele enquanto ele a deixava escapar. Por quê? Por que você me perdoou tão facilmente depois do que eu fiz? Por que você confia tanto em mim, Shani? Por que você? Por que você me ama tanto? Shani colocou um dedo em sua bochecha enquanto sorria de maneira atrevida. Porque você é Boyd? Boyd quase engasgou com o chá. Que tipo de resposta foi essa? Só porque ele era ele mesmo. O que era ainda mais sufocante era que era difícil argumentar contra tal resposta, especialmente do seu próprio ponto de vista. Boyd suspirou e desistiu. Shani sempre seria capaz de quebrar a guarda, não importa o quão forte ele fosse. Tinha sido assim desde que ele a conheceu. A história de Boyd e Shani foi de uma terrível tragédia. No internato, Boyd ficou mais alto e muito mais musculoso, o que o fez parecer um tanto atraente. Ele se tornou conhecido como selvagem e indisciplinado, com apenas uma pessoa sendo capaz de domesticá-lo quando ele fazia ataques violentos pela escola. Shani estava ocupada tentando controlar o desenfreado Boyd, que só se tornou um tanto sensato quando ela correu para acalmá-lo. Apesar de ser um trabalho estressante, Shani gostou de cuidar de Boyd e Boyd gostou da atenção de Shani ao mais alto nível. Na verdade, muitos de seus ataques foram iniciados apenas para que ele pudesse conhecê-la. Ironicamente, os dois tornaram-se conhecidos como um casal por todos, menos um pelo outro. No entanto, todo banquete acabaria eventualmente. Um dia, notícias chocantes chegaram aos ouvidos de Boyd e Shani. O pai de Shani, que era um bandido mesquinho, assaltou uma lanchonete sob a mira de uma arma. Ele foi abordado pelo zelador que trabalhava lá, que ficou preocupado porque a pessoa para quem o bandido apontava a arma era sua esposa. Depois de lutar um pouco, o pai de Shani falhou, matando o zelador que estava em cima dele. Em vez de escapar, ele apressou o roubo. Em pânico porque o pobre caixa tinha sido muito lento, depois de ter testemunhado o assassinato do marido dela, ele pulou o balcão e empurrou-a para o lado enquanto ele mesmo embalava o dinheiro. No entanto, a aplicação da lei chegou mais rápido do que qualquer um poderia esperar. Geralmente eles evitavam o bairro de baixo custo. Desta vez, o alvo fazia parte de uma grande marca global e não toleraria que sua reputação fosse manchada por um simples roubo. Como tal, a resposta da polícia foi rápida e pesada. O bandido armado ficou apavorado ao agarrar a caixa e usá-la como refém. Usando a vida dela como troca, ele implorou por uma rota de fuga. Em vão. Percebendo que a polícia não o deixaria ir, ele empurrou o refém no caminho dos tiros e tentou fugir. A polícia, que estava mais preocupada com suas funções, abriu fogo. O treinamento deles garantiu que eles não atingissem o refém. Infelizmente o mesmo não poderia ser dito sobre o bandido. Foi relatado que um de seus tiros a atingiu nas costas, matando-a instantaneamente. Ambas as vítimas eram pais de Boyd. Eles foram assassinados a sangue frio,
enquanto ele estava em uma pensão sendo um incômodo infantil e brincando com a filha do assassino de seus pais. Nem mesmo um dia se passou antes que o pai de Shani fosse detido e preso. Ela estava passando por suas próprias dificuldades e remorsos, especialmente desde que seu pai tinha feito a única coisa que ela nunca teria sonhado que poderia acontecer. Naquela noite, apesar das lágrimas e da preocupação, ela foi ver Boyd, que praticamente expulsou todos os outros meninos do albergue, assim como o supervisor e o professor. Ela veio confortá-lo e esperava encontrar algum motivo para o perdão. No entanto, ao contrário do habitual Boyd brincalhão, daquela vez ela o viu no seu pior. Antes dela era apenas um adolescente. Teria sido mais adequado descrevê-lo como uma fera cheia de raiva e ódio que olhava para ela com olhos vermelhos. Apesar disso, ela ainda se aproximou dele e tentou trazer-lhe algum consolo. O jovem Boyd riu loucamente, agarrando-a pelo pescoço enquanto gritava com os olhos cheios de ódio: já que seu pai tirou algo de mim que eu nunca vou recuperar, deixe-me tirar algo de você que você nunca poderá recuperar. Boyd rasgou suas roupas e a tomou pela primeira vez à força. Ele havia cometido o maior pecado que um homem poderia cometer contra uma mulher. Ainda. O tempo todo, Shani abraçou Boyd enquanto chorava, tentando confortá-lo mesmo quando ela foi pressionada contra sua vontade. Depois de desabafar sua raiva, a clareza de Boyd retornou um pouco e ele foi capaz de entender o que havia feito. Ele ficou chocado para dizer o mínimo. Ele se ajoelhou diante dela, implorando perdão, mas tudo o que ela disse a ele foi: agora que nós dois tiramos algo um do outro, vamos limpar a louça e começar de novo, ok? Com o sangue de sua castidade ainda escorrendo por suas pernas e as rugas de suas lágrimas ainda desenhadas em suas bochechas, ela sorriu e estendeu a mão para ele. Algumas noites ele ainda acordava suado lembrando do momento. Boyd nunca se odiou tanto. Tudo o que ele queria era acabar com sua vida de cachorro, mas a mão que lhe foi estendida permitiu que ele se levantasse. A partir de então, ela se tornou sua razão de viver e também seu maior arrependimento. Ele corria todos os dias e, apesar de sua vergonha e autoaversão, ficava na barraca dela para comprar jornais que não estava realmente interessado em ler. Todos os dias, ela o capturava e o castigava por fugir. Ainda assim, ele escaparia e voltaria para casa, desejando poder voltar no tempo e consertar tudo. Mas isso era a vida. Um erro cometido com raiva o acompanharia pelo resto da vida. Não houve segundas chances ou reescritas. Era preciso aceitar o erro e viver com o erro ou continuar fugindo dele. Com Bondless dando-lhe uma oportunidade e os braços de Shani entrelaçados nos seus agora, Boyd decidiu parar de fugir. Guild Wars capítulo 117, Origens Ilimitadas. Uno alarme tocou no momento em que Uno tirou o capacete virtua e se levantou da cama. Ele olhou para o sol da manhã com um leve sorriso, esticando o corpo enquanto se sentia revigorado. Ele foi até o banheiro e começou a se limpar, cantarolando o tempo todo. Depois de tomar um banho longo e quente, Uno foi até o espelho e tirou sua lâmina de barbeiro. Com uma mão firme e precisa, ele realizou seu barbear de rotina após aplicar uma quantidade generosa de creme de barbear. Uno afinou seu bigode e barba com perfeição. Depois de lavar o rosto, ele examinou cuidadosamente para ver se estava tudo bem. Balançando a cabeça, Uno saiu de casa no bairro de classe média da cidade. Não era o maior da região, mas o suficiente para uma família de 4 pessoas nesta área suburbana. Ele usava um terno de tué bonito e impecável, de cor acinzentada. Um tom tão opaco pareceria extremamente fora de lugar, mas com a coloração laranja de Uno em seus cabelos, sobrancelhas, bigode e barba, ele se encaixava perfeitamente nele. Uno não gostava de cores brilhantes. A única exceção a essa regra era seu lindo cabelo. Uno usou seu Oluwatu para chamar um táxi para o trabalho. Eram exatamente 6h30 da manhã do dia 29 de março de 2065. Foi incrivelmente estranho ver alguém indo para o trabalho tão cedo, mas Uno foi surpreendentemente pontual. Ele ficou sentado no táxi em silêncio, folheando as notícias diárias. Não havia ninguém ali além dele e de autônoma que já havia saído para cumprir suas diretrizes. A expressão de Uno não mudou nenhuma vez, mantendo aquela rígida indiferença que contrastava fortemente com sua expressão quando ele estava em Bondless. Logo o táxi chegou ao distrito comercial. Uno partiu de seu passeio com elegância e equilíbrio, olhando para o prédio à sua frente. Arcadia Business Works, quase 50 andares em termos de altura do edifício,
quase atingindo a nuvem acima. Era um arranha-céu com metade da altura do que a Umbra possuía. Do lado de fora de seu escritório, Uno não pôde deixar de fazer uma comparação entre este prédio e o salão da guilda de Rank 7. Apesar de este ser muito mais avançado e esteticamente agradável de se olhar, porque ele sentiu sua energia drenar ao pensar em entrar nele. Porque sempre que ele entrava no arranha-céu da guilda, ele sempre sentia excitação e admiração no fundo. O que foi tão diferente desta vez? Uno suspirou e entrou em seu local de trabalho com passos leves. Na recepção estava uma mulher atraente, de pele clara, cabelos pretos e olhos castanhos. Ela usava óculos e digitava entediada no computador. Quando ela ouviu as portas de vidro se abrirem e viu que era Uno, seus olhos brilharam quando ela se levantou e se curvou com respeito. Saudações ao diretor adjunto. Uno sorriu gentilmente para ele e assentiu. Trabalhando duro como sempre, Moira. Por favor, continue assim. A mulher chamada Moira sentiu seu coração disparar ao ser elogiada pelo chefe assistente, geralmente estoico e de fala mansa. Havia algo especial no que ela usava hoje que a fazia se destacar? Não vamos brincar. Ela sabia que não estava fazendo nada de especial quando o chefe assistente entrou e ele deveria estar ciente disso. No entanto, ainda elogiá-la abertamente. Sua mente associou muitas coisas. Era normal, especialmente no setor corporativo da sociedade. Enquanto outros trabalhavam arduamente para subir na escala social e ganhar fama apesar de serem desafiados a todos os níveis, outros procuravam atalhos para chegar ao topo sem pagarem o esforço. Uno não tinha os olhos de Kaelo, nem era uma pessoa sociável. No entanto, sua linha de pensamento não estava escondida na maneira como ela lançava olhares sedutores e amorosos para trás. Uno apenas sorriu levemente enquanto balançava a cabeça mais uma vez antes de continuar para seu escritório. Ele entrou no elevador e subiu até o 49º andar, onde ficava seu escritório. O tempo todo, a recepcionista observava com olhos semicerrados e intenções cobiçosas. Uno entrou e saiu do elevador com um passo, andando pelo corredor do 49º andar. Este andar tinha o formato de um sinal de mais, com 4 grandes escritórios compartilhando-o. Cada escritório era do mesmo tamanho, mas tinha placas com nomes diferentes nas portas. Uno entrou naquele com seu nome, entrando em uma sala de escritório bem ventilada e imaculada. Era um carpete grosso e fresco, com 3 aparelhos de ar-condicionado ligados. Algumas pinturas lindas e caras estavam penduradas nas paredes brancas imaculadas, bem como alguns vasos de flores aqui e ali que acrescentavam um pouco de ambiente ao escritório. Perto da porta da sala havia 2 sofás de 3 lugares, com uma mesa de vidro entre eles. Sobre a mesa havia algumas revistas e mais um vaso de flores também. Perto do extremo norte da sala havia uma grande mesa de gerente com um computador, uma impressora e um scanner. Vários arquivos e documentos estavam arrumados sobre a mesa, dando a qualquer espectador a sensação de que quem trabalhava aqui estava sempre ocupado. Havia também uma estante de livros que se estendia pela parede atrás da mesa do gerente. Uno caminhou até a sua mesa e sentou-se, ligando o computador com um leve toque no botão liga, desliga. Ele verificou seus arquivos e pastas para confirmar que tudo estava intacto e intocado. Ele suspirou de alívio ao ver que nada havia sido alterado. Uno começou a retomar o trabalho de onde havia parado na noite anterior. Agora, por que um cidadão tão honesto acabaria no cartel? Uno era uma pessoa estranha. Ele não teve nenhuma história trágica. Ele nasceu de 2 pais que pertenciam à classe média alta. Ele teve uma infância gratificante, pois seus pais não o negligenciaram nem cometeram qualquer tipo de erro ao criá-lo bem. Ele tinha amigos na escola que o respeitavam e garotas que o consideravam muito bonito, com sua pele fortemente bronzeada e cabelos laranja. Ele ganhou elogios de seus professores por ser tão inteligente, bem como incentivo de seu treinador esportivo por ser tão atlético e forte. Ao seu redor havia um reforço positivo que faltava à maioria das crianças quando cresciam e era o que elas mais desejavam. Uno gostou disso por um tempo, assim como qualquer um faria. No entanto, o problema com a humanidade é que podemos ser descritos como criaturas ingratas. Em vez de nos contentarmos com o que é nosso, nosso tempo seria gasto cobiçando o que não poderíamos ter. Fantasiando sobre isso o tempo todo. A mente exageraria a satisfação de conseguir o que quer que fosse até conseguirmos. Quando foi adquirido, proporcionou alívio e grande satisfação. Por um tempo.
Se você comeu sorvete pela primeira vez, tinha um gosto do paraíso. Se você tomasse sorvete todos os dias durante uma semana, ainda teria um sabor incrível, mas a cada dia que passava, haveria a sensação cada vez mais incômoda de que algo estava faltando. Se você tomasse sorvete todos os dias durante um mês, ele se tornaria um desperdício em sua boca, e você eventualmente não conseguiria dar mais uma pequena mordida. Você começaria a se perguntar como alguém poderia gostar disso. Muita coisa boa era ruim. Uno lentamente perdeu seu amor pelo mundinho perfeito em que vivia, já que a mesma baboseira era alimentada com ele todos os dias. Durante toda sua infância, ele nunca vacilou, nem uma vez, deixando carregar o fardo de ser elogiado por todos. Era possível que uma pessoa se tornasse arrogante com tal educação, mas isso dependia de como ela foi criada. Uno foi criado por pais conscienciosos, então tal coisa só passou pela sua cabeça brevemente, até que as coisas ficaram tristes. O mundo parecia um filme mudo, à medida que as cores começaram a ficar cada vez mais opacas. Nada aconteceu com os olhos de Uno, mas foi sua mente que começou a registrar tudo dessa maneira. Agora, quando o mundo de uma pessoa perdesse a cor, a vida seria difícil para ela. Cada dia pareceria uma eternidade e excitação era a última coisa que conseguiam reunir. Uno era assim. Um robô vivo seguindo os movimentos da vida, até que um dia percebeu que gostava bastante de cores suaves. Eles não eram tão ruins e a paz que os acompanhava era bastante desejável. Foi isso que cultivou seu amor pelos tons opacos em tudo. No entanto, aconteceu uma coisa que mudou a vida de Uno para sempre. Não foi um evento extraordinário envolvendo uma tragédia. Na verdade, chamá-lo de evento já pode ser um exagero. Seria mais apropriado referir-se a isso como algo banal que aconteceu com quase todas as pessoas em algum momento de suas vidas. Aos 17 anos, Uno se envolveu em uma briga de rua. Ele tinha visto alguns caras problemáticos tentarem forçar uma garota a sair com eles, mas ela claramente não estava interessada. Uno não era um herói da justiça, mas foi bem criado. A garota também não era uma total estranha, já que elas conversaram uma ou duas vezes. Ele decidiu intervir gentilmente, pois se aproximou dos rapazes e mentiu que ela era sua namorada e que eles deveriam se encontrar em breve. Se eles pudessem gentilmente deixá-la ir, ele ficaria muito grato. Uno finalizou com uma reverência educada. Os bandidos ficaram surpresos ao compartilhar olhares consternados. Antes que eles caiam na gargalhada. Que idiota! Estou morrendo aqui. Ele está bravo. Ele é o legítimo se curvando, pessoal. Que retardado. Droga, você não vê mais perdedores assim. Que diabos. Eles o ridicularizaram por ser educado, mas não se apressaram em atacá-lo nem nada parecido. Eles tinham maneiras de manter a garota em silêncio depois que terminassem com ela, mas espancar um sujeito que era tão culto e bem educado seria problemático. Sem mencionar que Uno experimentou um ligeiro surto de crescimento, tornando-o bastante alto e musculoso. Ele não estava nem perto do nível de Boyd, mas foi levado ao inferno e voltou. Como tal, eles tentaram assustá-lo com ameaças, mas Uno apenas sorriu levemente e balançou a cabeça. Temo que não poderei sair daqui sem ela. Por favor, não torne isso difícil para mim. Tomando isso como uma ameaça, os companheiros perderam a paciência. Quanto mais entretivessem Uno, maior seria a chance de a cena atrair atenção indesejada. Como tal, um deles correu para frente antes de balançar o punho para acertar o rosto de Uno e desorientá-lo, permitindo que seus meninos se deitassem sobre Uno sem medo. Uno ficou atordoado com a violência repentina e levou o golpe direto na bochecha, deixando-o tonto por um segundo enquanto sua visão ficava branca. Vendo isso, os outros companheiros correram para atacá-lo de todos os lados com uma saraivada de chutes e socos. Uno tentou o seu melhor para bloquear mais do que alguns deles, mas ele não era um lutador treinado. Ele era apenas maior e mais forte que a maioria, com grande resistência. Isso permitiu que ele recebesse os golpes sem sofrer danos graves, mas começou a doer muito à medida que os cantos dos olhos escureceram. No entanto, algo despertou nele então. Uma raiva e brutalidade primitivas que foram subjugadas por sua educação moral e personalidade agradável. O lado de cada pessoa que tornou os humanos muito perigosos para si e para os outros. Desconsiderando os golpes que recebeu, Uno tornou-se como um tanque ao ficar entorpecido pela dor. Ele estendeu a mão e passou ao redor do corpo,
derrubando mais de 5 deles devido à força absoluta e à vantagem de sua força. O outro parou de medo ao perceber que o sujeito havia perdido a paciência e tentou fugir. Uno correu e agarrou 3 deles, trazendo-os para um abraço apertado de urso. Ele apertou todos os 3 até ouvir alguns ossos quebrarem antes de soltá-los com um sorriso de lobo. Para os companheiros que ele havia derrubado, ele se aproximou e quebrou uma das pernas de cada um enquanto uivavam de dor e agonia. Uno caminhou até a garota que havia sido assediada, com o rosto estampado em uma máscara de admiração e surpresa. Quando ela viu Uno, que havia enfrentado o grave perigo e ferimentos por causa dela, agachou-se tão perto dele enquanto sorria gentilmente. Seu coração acelerou. Por favor, permita-me levá-lo para um lugar seguro. Uno levantou-a suavemente e conduziu-a à delegacia de polícia mais próxima após relatar o assunto. No dia seguinte, seu rosto apareceu nos jornais da cidade, como o do jovem nobre e heróico que salvou uma garota dos bandidos. Seus pais estavam tão orgulhosos dele que sua mãe chorou ao abraçá-lo e seu pai o elogiou repetidamente por ser um ótimo filho. Os caras de sua faculdade o admiravam e as garotas desmaiavam por ele. A escola realizou uma cerimônia de premiação para ele, onde lhe concederam uma medalha por bravura. Naturalmente, a escola estava aproveitando sua fama atual para conseguir uma boa publicidade. Uno viu e ouviu tudo isso, mas era como fumaça passando pela atmosfera. Nada ficou preso, e mesmo enquanto ele relembrava isso agora, ele não conseguia se lembrar das palavras exatas ou dos rostos daqueles que o elogiaram naquela época. Não. O que Uno lembrava vividamente era como a cor do mundo havia retornado à sua vista após aquela batalha. Ele se sentiu vivo e revigorado, sentindo que estava realmente vivendo sua melhor vida. Uno ficou viciado nesse sentimento. Ele percebeu que a monotonia do mundo tinha sua própria atração sobre ele, mas aquelas explosões esporádicas de cor que ele tinha quando lutava eram incríveis. Como tal, ele manteve sua vida cotidiana, graduando-se com um GPA 4,0 e conseguindo um emprego na Arcadia como oficial sênior desde o início, devido a uma mistura da influência de seus pais e de seus próprios méritos. No período de 10 anos desde então, ele se tornou diretor administrativo adjunto, sendo o principal candidato ao próximo MD por seus pares e pelos acionistas. Uno tinha sua própria casa localizada em uma área tranquila e segura, com uma boa quantia de dinheiro em sua conta. Se quisesse, poderia facilmente se estabelecer, casar e continuar sua linhagem familiar. Mas Uno mudou para sempre com aquele encontro. Durante os anos que passou na faculdade em Arcádia, ele se juntou secretamente a muitos clubes de luta para experimentar a emoção que acompanha o envolvimento em uma luta brutal. Seu estilo de luta foi refinado a cada luta que ele perdeu ou venceu, tornando-o muito mais eficiente em derrotar seus inimigos e ao mesmo tempo sofrer o mínimo de dano. Em uma dessas lutas, ele conheceu Boyd, que também estava lá para desabafar. Os dois lutaram 3 rounds sem parar, sem nenhum vencedor surgindo entre eles. Pela primeira vez, Uno sentiu afinidade por outra pessoa. Boyd também ficou impressionado com as proezas de Uno e os dois se tornaram amigos rapidamente. Graças a essa briga tumultuada, os dois foram convidados para o cartel para servir como lutadores reservas, quase ao mesmo tempo. Ambos discutiram a oferta antes de concordar, entrando no cartel como membros. Depois de vencer muitas lutas em nome do cartel, seu valor bruto subiu, mas não sua posição ou remuneração. Eles não reclamaram nem reagiram, pois os anos de permanência no cartel esclareceram quão ruim foi sua decisão. Mesmo assim os dois perseveraram e aguentaram até que aconteceu um acontecimento na vida de Uno que ele jamais esqueceria. Um jovem de cabelos negros e olhos verdes brilhantes entrou no palco, seu rosto ligeiramente bonito arruinado por sua estrutura esquelética. Ele tinha toda a arrogância do mundo ao seu redor, fazendo com que alguém se sentisse alguém especial. Ele exibiu uma habilidade única chamada controle, que usou para derrotar Uno e os outros lutadores da reserva especial daquele ramo específico do cartel. Depois disso, ele os puxou para um novo jogo popular que parecia muito realista. Eles lutaram contra monstros e aprenderam novas habilidades. Aladibos os ensinou sobre o que realmente significava jogar Bondless e o que significava ser um membro da Umbra. Ela e Draco elogiaram Uno por seu senso de combate, o que, para ele, era um sabor totalmente diferente dos elogios sem sentido que ele recebia dos outros pelo sucesso acadêmico. O mais importante foi que Uno foi capaz de lutar o quanto quisesse em Bondless.
Lutar era a maneira mais verdadeira de seguir em frente, e havia uma variedade tão grande de inimigos que Uno chegaria ao seu prazo de validade antes mesmo de se cansar disso. Em Bondless, o mundo era tão brilhante para Uno que era difícil até olhar, mas apesar disso ele arregalou os olhos. Ele não se cansava deste mundo de jogo, do combate, de sua guilda e de seus novos amigos. Tudo era perfeito para ele quando ele tinha aquele capacete Virtu na cabeça. Uno saiu do estupor e suspirou de exaustão. Ele terminou de revisar sua carta de demissão e assinou digitalmente antes de enviá-la ao e-mail do diretor-geral. Sem perder mais tempo, Uno arrumou suas coisas no escritório e saiu do prédio, para a confusão do aspirante a recepcionista. Uno sentiu como se tivesse se livrado de um peso que pesava sobre seus ombros enquanto caminhava para casa. Ele silenciou seu WhatsApp para não receber ligações de sua família, amigos ou colegas de trabalho. Ele começou a assobiar enquanto caminhava e cada passo ficava mais rápido. Uno era como um garoto correndo para casa para jogar seu último jogo, o que era cômico quando se pensava nisso, mas era verdade. Afinal, pela primeira vez na vida, Uno encontrou um lugar que lhe mostrava as lindas cores do mundo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.